Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast De Repente Mãe. Que bom que você está aqui para esse papo gostoso sobre maternidade, para a gente falar das vitórias, dos desafios. Já aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho porque toda terça-feira a gente está aqui a partir das 2 horas da tarde com um episódio novo. E claro, a gente também pode estar pertinho de você nas redes sociais, pode seguir a gente, De Repente Mãe. A gente lá vai falar sobre os temas do dia para que você tenha a chance de interagir. Quem sabe a gente lê a sua mensagem aqui, você participa da nossa conversa também. E claro, em todas as plataformas de podcast. Que bom ter você aqui. Que esse é nosso cantinho, né? Um espaço para a gente falar com as mães, mas também com as avós, com as tias, com a rede de apoio, para a gente falar de tudo que a gente pensa, sente, mas muitas vezes não tem coragem de comentar. Porque aí fora tá cheio de julgamento, cheio de preconceito, e às vezes a gente olha também para as redes sociais e vê aquelas mães tão bem preparadas e pensa, que mãe sou eu? E o tema de hoje tem muito a ver com isso. Como tirar as nossas crianças das telas. Por isso, estamos muito bem acompanhadas hoje. Carla Belchior. Gente, ela é muitas coisas, mas eu vou resumir dizendo que ela é administradora e mãe do Davi e da Sara. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Eu fiquei muito impressionada com a sua história. E aqui no nosso podcast, o que a gente quer não é trazer um especialista. Especialista você vai procurar em outros lugares. Aqui a gente quer a vida real, a maternidade, o que a gente sente. E você é uma mãe que viu a maternidade te transformar. Só que eu fiquei muito impressionada, porque assim, eu fui mãe tardiamente, né? Depois dos 30. E, cara, eu tentei tanto que eu pensei em muitas coisas, mas eu jamais teria pensado no que você pensou. Aos 25 anos, você começou a pesquisar sobre um campo de desenvolvimento das crianças que hoje é que é muito falado, mas não era tão falado há 12 anos. Como é que foi isso, Carla? Seja bem-vinda. Obrigada, eu estou muito feliz com o convite, muito feliz porque a maternidade, ela é apaixonante. Para mim é um assunto que eu vivo pesquisando, lendo, me aprofundando, lendo artigos e isso me encanta. Isso é maravilhoso. Na verdade, o campo do conhecimento, eu sempre gostei. E eu me preparei para ser mãe. Quando eu casei, tanto que eu era gerente de uma grande instituição financeira aqui da cidade, já tinha um ótimo desempenho lá. E quando eu casei, nós falamos, olha, vamos ter um filho, chegou o momento, e nós preparamos durante 3 meses, tomando as vitaminas, foi uma preparação. E nós decidimos, então vai ser agora, queremos ser pais cedo e aproveitar a vida cedo. Então, eu tive um parceiro, e eu lembro que quando eu abandonei a minha carreira, as pessoas me julgaram. Mas eu disse, não, eu sei que eu nunca vou ser a mãe perfeita, não existe, mas eu sempre quis e quero ser a melhor mãe que o Davi, na época só o Davi, hoje a Sara, eles podem ter. Então, eu me empenhei nessa missão, para mim é uma missão de vida. É uma missão. Que lindo isso. Então, quando eu completei 25 anos, que eu já tinha saído, eu não estava nem grávida. Eu saí para ser mãe, eu saí em abril, eu gravidei Você mudou em junho. Completamente a vida, então. Inclusive, profissionalmente falando, para ter filho. Profissionalmente. E o primeiro livro que eu li, eu não vou me atrever a falar o sobrenome, porque eu talvez não saiba pronunciar corretamente, mas é do Steve e o nome é Criando Meninos. E quando eu fiquei grávida de um menino, eu disse, eu preciso entender. E teve um trecho do livro que eu achei incrível, que ele fala sobre o aumento da testosterona, o desenvolvimento, essa máquina que é o corpo, como acontece, o desenvolvimento do cérebro. E isso, Luana, eu me apaixonei. Mas sabe o que é curioso? Porque assim, hoje em dia se fala muito sobre essa questão das telas, né? Não pode deixar a criança muito tempo, porque a tela tem que ser apenas em alguns momentos. Mas a gente vive uma situação hoje que é um grande desafio, porque nas escolas as crianças muitas vezes não têm mais caderno, é tudo no tablet, no celular, as aulas são todas interativas, então a interatividade está na vida das crianças desde muito cedo. E aí hoje se diz, não deixa muito nas telas. Só que você pensar isso 12 anos atrás é que é o que eu acho muito curioso da tua parte. Porque você
acabou criando o teu filho desde o nascimento nessa... A gente pode dizer o quê? Que é uma ideologia de vida, uma proposta de vida? Nós falamos que é um método de nós educarmos os nossos filhos, porque eu trabalho com aconselhamento de mães há mais de 10 anos. Desde a época da amamentação, que foi um outro tabu que a gente teve que quebrar, porque eles foram amamentados até 6 meses. Então, nós começamos a perceber as mães buscando essa questão sobre a amamentação. Então, começou a partir daí. Então, nós começamos a educar o Davi de forma a desenvolver as habilidades dele. Aí você diz assim, poxa, mas isso começou faz pouco tempo. Começou a ser falado publicamente. Mas existem artigos que são de anos sobre o impacto das mídias, das telas. Existem pesquisadores que investem em estudar famílias, acompanhar o desenvolvimento de crianças. E isso me apaixonava. A capacidade de uma mãe, até onde ela pode ir se ela levar o filho dela a desenvolver as habilidades que ele tem facilidade. E eu não falo de você forçar o seu filho, não. Você vê que algo... Eu vou lhe dar um exemplo simples. A Sara, ela ama montar e desmontar Lego. E Lego é maravilhoso para desenvolver e estimular a questão da montagem, desmontagem, paciência, coordenação motora simples, que vai auxiliar... fina, né? Sim, isso. Como é que eu ia descobrir que ela gosta se eu não proporcionasse um momento para ela com Legos, que ela pudesse criar? E quando o Lego quebra, a capacidade de dizer, eu vou fazer de novo. E aí você mudou a sua vida e se dedicou integralmente às crianças. De repente pode ter alguém que está acompanhando a gente que diz assim, mas para você foi fácil, pô, você largou tudo para cuidar das crianças. Fala real pra gente. Foi decisivo isso ou uma mãe como eu, que tenho poucas horas por dia, também pode fazer essa mudança? Pode, Luana, porque, como eu te falei, eu trabalho aconselhando essas mulheres de várias cidades, lugares e mulheres com realidades diferentes. Porque uma mãe que trabalha fora, ela vai falar das limitações dela. Ela vai dizer, eu tô cansada, eu ainda tenho, muitas vezes, eu não tenho uma pessoa que me ajude, uma rede de apoio. Essa falta de rede de apoio e exaustão, acho que são os tops. Exatamente. Então, assim, eu ainda tenho que dar atenção pro marido, se for casada, pro filho, para as coisas da casa, eu não tenho tempo. E aquela outra dona de casa, em outra realidade, pode dizer, eu já passo o dia fazendo comida. Na minha casa eu não tenho secretária. Eu cozinho, eu limpo, eu lavo. Então, nós temos 2 extremos, mas com mulheres que trabalham. Mas uma está em casa, mas tem mães que elas estão em casa e são ausentes. Tem mães que, mesmo estando em casa, elas ligam a TV e deixam o filho o dia todo na televisão. Então, quando nós queremos, nós arrumamos formas de conseguir. Então, eu passo o dia fora de casa, mas eu tenho uma pessoa da sua confiança que cuida do seu filho. Essa pessoa, ela pode seguir uma rotina. Lá em casa, nós temos uma rotina, não é de agora. A minha filha de 5 anos, ela tem uma rotina que fica lá no guarda-roupa dela. O Davi tem. E essa rotina, ela é semanalmente, eu não renovo, tá ali. Tem horário para tudo. Tem horário de ver telas, tem horário de... Então, eles veem telas. Eles veem telas. Só que é controlado. Controlado. Existe um estudo, vou falar de estudos científicos, eu gosto demais. Existe um estudo científico que já foi defendido pela ONU, pela Unesco, pela Associação Americana de Pediatria, pela Associação Brasileira de Pediatria. Isso é uma questão de saúde pública, o uso excessivo de telas. Então, eles defendem um tempo. Por quê? Luana, esse mundo não vai mudar. Sempre vai ter mídias e vai cada vez ter mais conectividade. Mais tecnológico, né? Sempre mais e mais. Então, qual é a ideia central que eu procuro passar para os meus filhos? Eu sei que tela zero, gente, não tem como. Vamos jogar real, né? Não tem como. Não dá. Mas existe uma expressão chamada, a Sociedade Brasileira de Pediatria chama de alfabetização mediática. Eu gosto de chamar de educação midiática. É você instruir o seu filho como ele vai administrar as telas. Olha, a gente tem aqui sempre a participação das mães que nos acompanham. Inclusive, se você ainda não nos segue nas redes sociais, em todas as redes nós estamos @de-repente-mãe. Lá a gente vai falar sobre os temas e você tem a oportunidade de interagir e eu trago a sua mensagem para a nossa conversa. E a Lidiane disse assim, eu tenho um filho com TDAH e TEA. E aí ela deixa usar, mas estabelecendo tempo.
E aí tem uma outra mãe que diz assim, a Karina Ramos, nós limitamos o uso, a minha filha só usa no fim de semana por 1 hora. Então eu me identifiquei muito com a Lidiane, porque no caso o Vinícius também tem TDAH. Mas o Vini não gosta de tela. O negócio dele é correr, pular na piscina, subir na árvore e, nossa, pé preto, vive com o pé preto, correndo e suado dentro de casa. Acho ótimo. Mas, assim, a gente tem aqui situações de famílias que têm necessidades específicas, porque ter TDAH, esse déficit de atenção, ter uma hiperatividade, ter autismo, enfim, tudo isso tem demandas diferentes. Sim. Nesses casos, eu, leiga no assunto, acho que é ainda mais importante ter esse controle, porque pode tanto aumentar alguns sintomas como diminuir. Eu estou enganado sobre isso. Vou te dar um exemplo. Vou voltar para os artigos científicos, porque quando a gente fala, só fala, sua opinião. Não, existem estudos. Isso é importante. Existem estudos. Os últimos 28 artigos que eu li, que são de várias partes do mundo, eles são unânimes em muitas coisas negativas que acontecem como resultado do uso excessivo de telas. E em relação às crianças que têm um diagnóstico de TDAH, o grau se torna mais elevado quando já existe uma comprovação científica a respeito disso. Quando o uso excessivo de telas é frequente na vida daquela criança. Então, o limite... Até para você ter noção, esse monte de manual que eu lhe falei aqui da ONU, da Unesco, eles dizem que até os adultos, nós não devemos passar diariamente de 3 horas. Aí você diz, mas como, cara, a gente isso é trabalha possível? com isso hoje em Nós dia. Trabalhamos com isso. Se é necessário, nós precisamos administrar o tempo, porque prejudica a visão, prejudica em relação à dor de cabeça, irritabilidade. Eu digo em relação aos adultos, quanto mais a criança. Porque a criança, ela está numa... Você falou do seu filho. Ótimo! Ele está numa fase de experiências. O cérebro dele está estabelecendo conexões importantíssimas para o desenvolvimento dele. Existe, num desses artigos, vou voltar a dizer, eu não vou me atrever a dizer o nome do autor, ele fez uma pesquisa com 27 mil crianças. E eles constataram, crianças e adolescentes, que quanto mais tempo você demorar para entregar o acesso, e quando ele fala o acesso, não é você ver uma televisão, é você estabelecer um limite, uma organização, uma rotina de acesso para aquela criança, é o melhor que você pode fazer por ela, porque ela tem capacidade de desenvolver habilidades que vão ser fundamentais no crescimento e desenvolvimento dela. Carla, então agora talvez você que nos acompanha também vai se identificar, porque eu tenho 2, né? Uhum. O Vini, mais velho, não quer saber de telas, mas eu fico impressionada que a Maria Cibele tem 1 ano e 1 mês. Gente, ela não pode ver um celular. Um controle remoto, ela fica louca. E assim, ela não sabe o que está assistindo especificamente, mas ela quer ver o negócio, apertar ali o controle e mudar o canal e acontecer alguma coisa. Aumentar o volume, ficar mudo e tal. E celular, ela adora ver. Ela, obviamente, não entende, mas essa luz encanta. Eu fico muito impressionada, porque parece que já nasce com o dedinho fazendo assim, abrindo, ampliando a tela. Dá tempo de eu correr atrás ainda desse prejuízo? Com certeza. Você fala e vem muitos pontos na minha mente. Primeiro, eu vou resumir. Em relação a essa geração que é chamada geração alfa, que é a partir de 2010, que é uma geração muito mais conectada, com uma tendência muito maior a ter essa predisposição de se viciar em telas, do que a geração anterior, que é a geração Z, que é desde 1990. Então, assim, essa atual geração de crianças, elas têm uma predisposição maior. E assim sucessivamente, os números vão aumentando dia após dia. Mas como é que eu posso fazer? Ela já gosta, ela gosta, o meu sobrinho, o filho da vizinha, todo mundo gosta. Volto a falar dos artigos científicos, nós temos uma região do nosso cérebro, que eu vou falar bem devagarzinho, é o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela tomada de decisão, raciocínio lógico. Ele estabelece umas conexões importantíssimas para a criança e o adolescente. E essa região do cérebro está amadurecendo. Eles ainda são muito guiados pelo que eles sentem, pelas emoções. Então, eles não têm maturidade suficiente para dizer, chegou a hora de parar.
não é bom para mim. É verdade. E hoje as crianças, o desenho, eles são... as crianças, elas são hiperestimuladas. Então, os desenhos têm música, tem cor, tem som, imagens rápidas. Então, a criança, ela fica ali, ó, vendo. Quando você desliga, ela olha para uma parede branca, ela vai dizer... da sua casa, e vai dizer, não tem nem graça, tá estressado. Eles são hiperestimulados o tempo todo. E existe um outro fator chamado de inteligência artificial, que acontece o quê? As próprias redes, elas entregam conteúdos que estão engajando bastante, que ela acredita que você vai gostar ou que ela quer te sugerir. E isso vai fazendo o que é? Seja vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo, estimulação através de estimulação. E a criança, ela consegue... É um vício. Ela se vicia muito mais rápido. Essa questão. Isso, Luana, é algo tão importante. Por isso que existem esses manuais dessas grandes, tão grande e tão preocupante, porque é uma questão, eu gosto de dizer isso, é uma questão de saúde pública, porque isso tem afetado tanto crianças e adolescentes, tanto, tem acontecido transtornos mentais por conta disso, ansiedade, né? Depressão, sobrepeso, sim. Agora, tem gente que está ouvindo a gente, assistindo, de repente diz assim, Carla... Mas você está vivendo o mundo ideal. Vou falar uma coisa para você de casa. O filho dela, o Davi, está com 12 anos. O Davi não tem celular. E existe uma idade que já foi estabelecida na tua casa, quando ele vai poder ter o celular. 17 anos. 17 anos. Aí você deve estar se coçando em casa, né? Como eu vou segurar meu filho? Você vai explicar pra gente como é possível fazer isso? Mas daqui a pouco. Tá. Porque agora a gente aproveita para fazer com que você de casa, você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo podcast, saber quem mais faz parte da nossa família De Repente Mãe. A vida das mães é repleta de demandas, mas se engana quem pensa que todas estão ligadas ao universo infantil. Sem dúvida, tem muitos produtos e serviços nessa área que estão no topo das atenções. Mas a rotina de uma mãe vai além. A gente precisa de autocuidado, de roupas que se adaptem a esse novo momento. E é por isso que a partir da próxima temporada, o De Repente Mãe vai passar a contar com esse espaço do intervalo comercial, onde você pode mostrar mais dos seus produtos e serviços, para que juntos nós possamos aproximar ainda mais a sua marca das mamães que estão sempre atentas às histórias do Pod De Repente Mãe. Então faça o seu contato e venha fazer parte também dessa família. Já de volta com o nosso podcast De Repente Mãe, o nosso cantinho para conversar sobre as nossas dúvidas, as nossas inquietações da maternagem, da maternidade. E hoje o assunto é super atual e mexe com a rotina de boa parte das famílias. Como a gente faz para tirar as crianças desse excesso de tela? Às vezes é porque o pai e a mãe trabalham fora, tem pouco tempo, aí chega em casa um monte de coisa para fazer, bota o menino na frente da TV, dá um celular para o menino, porque a gente precisa de tempo. Aí quando a gente fala assim, tem que tirar a criança da tela, rola até uma culpa, né? Puxa vida, eu tô fazendo isso com meu filho, mas aí ao mesmo tempo, nós mesmos nos desculpamos. Poxa, mas eu preciso de tempo. Enfim, há quem diga que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Bem-vinda ao nosso time. Mas hoje, a boa informação que eu tenho para te passar é que nós temos alguém que nos ajuda, Carla Belchior, que é mãe de 2 também, 12 e 5 anos, e conseguiu, desde o início da vida das crianças, trabalhar uma rotina que tem telas, mas assim, de uma forma muito comedida. Sim. E antes da gente fazer a nossa pausa, Carla, eu tinha comentado sobre a situação do seu filho mais velho, Davi, tem 12 anos, ele não tem celular. Não. E você disse que ele vai ter celular com que idade mesmo? 17. Aí essa hora que a gente para e faz o meme, porque, pelo amor de Deus, com 10 anos, às vezes com 5 anos, a criança já tá, mãe, eu quero um celular. Como que você vai conseguir isso? É uma luta dentro de casa ou não? É um ponto pacífico já? Hoje ele já aceitou, ele aceitou. No início nós tínhamos... Fala a verdade, ele aceitou mesmo? Ele aceitou e com o tempo nós introduzimos isso no coração dele. Nós fomos colocando. Ele não está te enrolando, não? Ele não vê o celular dos amigos, não? Não, olha, Luana, eu penso assim, a gente falou sobre educação midiática. Eu entendo
que o meu filho, ele pode ter acesso ao celular de outras pessoas. Ah, isso é legal. Eu entendo. Eu acho que a gente não pode viver nesse mundo de ilusão. Ah, o meu filho nunca vai pegar. Não. Não, então a gente vai estar criando filhos sonsos, que na frente da mamãe é uma coisa e por trás é outra. Não. O Davi, ele é verdadeiro porque ele tem essa liberdade de falar até as coisas que talvez a gente não admita naquele momento que ele faça. Ele disse, mãe, fiz isso. Então, a forma como você acolhe o seu filho é importante. Então, eu tenho consciência que os amigos dele têm telefone, que ele pode olhar uma coisa ou outra no telefone do amigo. Isso é natural. Você tá entendendo o que é o podcast? É falar da vida real. Isso. Não é uma mãe iludida. Não, não é. Não é. Mas eu entendo que tudo tem que ser administrado. Ele pode até ver por um tempo, naquele momento, um celular do amigo, ver algo rápido, ver um vídeo, ver um jogo. E os jogos, o que é que eu tenho que acreditar? Na educação que eu estou dando para ele, eu tenho que confiar. Porque os filhos crescem e o que fica são os princípios que você estabeleceu. Lá em casa, eu gosto de dizer com meu marido que nós temos um método ELA, de mulher para mulher. E quando eu aconselho as meninas, eu falo isso. E o método ELA é ensinar, é o ensino, é a luz e é o amor. Ensinar sobre o que é correto, luz. Por que você está fazendo isso? A clareza. E o amor, a dedicação da mãe de amar, de amparar, de entender. Até quando o filho cometer algum deslize. Mãe, não, vamos juntos pensar nisso. Isso é um ponto muito delicado, porque assim, a gente está até brincando aqui falando de celular e tal, mas o celular, na verdade, ele abre a porta para muitas outras coisas que eu hoje, meu filho mais velho tem 6 anos, e eu já me preocupo com isso, porque daqui a pouco ele não está o tempo todo comigo, e aí vai ter o quê? Vai ter alguém que vai oferecer um negocinho ali para ele provar, vai ter alguém que vai querer levar ele para o mau caminho. Então assim, a gente está tratando aqui de tela, de celular, mas é uma conectividade que daqui a pouco ela vai estar na vida real, então você precisa estar preparado para isso, né? É algo muito mais amplo. O que nós trabalhamos com o Davi desde novinho e inclusive até hoje a gente trabalha com ele e com a Sara? Convicção. Você precisa saber quem você é, por que você faz e por que eu te protejo. Vou te dar um exemplo. Linguagem do amor. Eu preciso abastecer o tanque, o coraçãozinho do meu filho. Ele tem horas, Luana, eu não gosto de chamar o Davi a atenção na frente dos outros e envergonhar meu filho. Eu não quero que ele me olhe como adversária. Nós temos conversas particulares. Você não vai ver eu falando mal do Davi, porque ele tem que entender que eu sou parceira dele. Abaixo de Deus, é muito legal. Abaixo de Deus, quem ama ele mais do que tudo sou eu. Então eu chamo no quarto e digo, ei, cara, eu sou tua parceira. Eu não sou tua inimiga. Olha pra mim, eu te amo. Eu te amo. E tudo que eu fizer pra te proteger, eu vou fazer porque, cara, eu te amo. Tu tá entendendo? Aí, às vezes, ele diz, sim, mãe, eu tô entendendo. Eu disse, ninguém nesse mundo tem maior amor abaixo de Deus do que eu e teu pai. Cara, eu te amo. Então, tem horas que tem que ter aquela conversa. Carla, tem horas que ele tem o conflito. Acho que ele não é aquele desrespeito, mas aquele questionamento. Mãe, vai ser com 17? Vai, filho. Mas, porque você está numa fase muito delicada, que é a pré-adolescência, que todos têm. Mas é trabalhar essa convicção nele. Você não tem aquela frase, a frase de mãe, você não é todo mundo. E isso influencia muito, por exemplo, os influencers. Hoje em dia a gente vê muito vídeo de pessoas na internet ridicularizando o pai e a mãe. E até o uso excessivo de telas faz com que o adolescente ou a criança comece a tornar como uma brincadeira aquele respeito de pai e mãe. Então, todos esses cuidados que nós temos com ele, nós sempre falamos e alertamos que é para o bem. Aí você diz, Carla, mas todo pai fala isso. Carla, mas eu falo isso. Mas isso precisa, Luana, ser algo diário. Eu não posso dizer pro meu filho, olha, controla tuas telas aí e eu ficar no Instagram o tempo todo. Eles são esponjas, eles absorvem principalmente o exemplo que a gente dá em casa, né? Isso, então assim, o que eu faço? Eu procuro investir tempo com eles. Boa! Sim, ele é apaixonado por futebol. Então, vou te dar um exemplo. Lá em casa, a gente usa bônus. Davi ama hambúrguer, como todo adolescente. Mas hambúrguer é bônus. Eu nem sou adolescente, não, eu amo hambúrguer. Eu quero ir lá pegar um bônus desse. Então, assim, ele não come hambúrguer com frequência. Ele ama cinema. Cinema é bônus. A Sara ama sorvete. Sorvete é bônus. Então, legal. Esses bônus... Se você dá sempre hambúrguer, sorvete, cinema, celular... Ele nunca vai sonhar, ele nunca vai se esforçar
Porque tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Ele pensou, ele quis, a mamãe deu. Mas se ele sabe que para ele conseguir um celular de última geração do jeito que ele está querendo, top, ele vai ter que esperar, ele vai esperar. Ele vai esperar. Ele vai se... Olha, ele tem algum... Eu não vou nem falar o time que ele torce aqui, que ele é muito apaixonado. Mas existem camisas que ele economiza muito tempo, um dinheiro que ele recebe. Pra quê? Pra comprar aquilo. Comprar, é foco. Então, não é só uma questão de telas, não é só uma questão de convicção, da Carla ser uma mãe autoritária. Não, é uma questão de amor, de zelo, de ensinar, construção, de né? construção de um ser humano, que vai ser um futuro pai, um futuro profissional, uma pessoa que vai fazer diferença na sociedade. Gente, por que eu demorei tanto pra te conhecer? Eu tô há 6 anos aqui que eu tinha que ter te conhecido. Mas olha, isso é muito legal. E assim, você que tá nos assistindo pelo YouTube já viu que a nossa mesa tá cheia de coisas. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, vai buscar a gente no YouTube pra ver o que a gente tá trazendo aqui. Porque assim, na interação que a gente recebeu pelas redes sociais, a Nayeli disse, eu uso massinha, quebra-cabeça, mas nada de celular. A Karen disse, ocupo o tempo do meu filho com brincadeiras. A Lene assumiu que a luta é grande, mas cria brincadeiras. Eu crio muita coisa em casa, mas eu tô besta de ver o tanto de coisa que você criou. Mostra um pouco pra gente desses recursos. E assim, tudo muito material reciclável, aproveitado. Isso. Nada muito elaborado, é Sim, criatividade e porque, tempo. Nós temos uma página e essa página nas redes sociais, ela surgiu por isso, por essas mulheres que eu aconselhava. E elas diziam, Carla, mas eu queria ver como faz. E isso foi ganhando uma proporção incrível. É porque a gente, ouvindo você falar, às vezes pensa que é algo intangível. Mas a Carla consegue porque é desde que as crianças nasceram. É simples. Mas dá pra trazer isso mesmo assim, no meu caso, com 6 anos já. Sim, consegue. A criança, ela tem uma facilidade para se adaptar à rotina. Aí você diz, Carla, mas meu filho dorme 11 horas, como é que eu vou fazer ele dormir 9h30? Cada dia você diminui um pouquinho. Um exemplo, não vou dizer dia, é muito tempo. É pouco tempo, você diz uma semana. Diminua 15 dias em uma semana. Na outra semana, 15 dias. E a gente 15 minutos. E a gente já vai conversar um pouco sobre rotina, mas deixa eu falar aqui dos materiais. Esses materiais, eles são meus aliados. E, por exemplo, eu vou começar com esse. Esse daqui está plastificado. Hoje, nós temos uma plastificadora, mas nas nossas redes lá, sim. Vou te falar que, assim, eu até te entendo total, porque hoje lá em casa, o que tem de EVA, tem cola quente, a gente vai se profissionalizando. Você já tem uma plastificadora, nossa, que orgulho! Porque essa plastificadora surgiu porque a Sara, ela foi alfabetizada em casa. Eu elaborei, como eu falei para vocês, eu gosto de artigo científico, eu gosto de Outro estudar. Desafio. Foi um desafio. Eu elaborei para ela um material para ensiná-la de uma forma prática e rápida, com 30 minutos por dia, ela lê. E aí eu percebi a necessidade de ter uma plastificadora, pedi pela internet, mas enquanto isso, quem me acompanha sabe que eu usava fita durex e estava tudo resolvido. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito, Luana. Então, assim, eu fiz uma lousa pro Vini assim, com papel contact, eu peguei um abanador de marca, aí eu botei um papel contact, aí veio o pai dele e trouxe uma lousa, aí eu fiquei olhando assim, meu papel contact. O papel contact ainda é melhor do que o durex, né? Do que a fita durex. Mas valeu, porque ele tá super usando lá para desenhar. Então, existem princípios que eles são invioláveis. Eu não falo de religião, não estou falando de Bíblia, eu estou falando de princípios invioláveis na educação dos filhos. Esses princípios, eles precisam ser respeitados. E as famílias que são bem-sucedidas na educação dos seus filhos, elas seguem esses princípios. Então, o que eu fiz? Eu fiz um plano que a gente segue todo dia. Então, nós somos cristãos, você pode ter outra religião, mas você tem que ter um momento de conexão com seu filho. Que você vai dizer, olha, filho, hoje nós vamos agradecer pela família. Por que você é grato? Vamos agradecer? E aí reúne e ora. Não é um grande momento, é só... simples. Carla, mas isso é todo dia. Você vai ver que quando você começar, vai ser algo tão natural. E criança consegue se acostumar com uma rotina. Quando você esquecer, ele vai dizer, mamãe, não era hoje que a gente tinha aqui. E o que eu fiz? Eles podem riscar. A Sara vai lá, mamãe, hoje eu que vou riscar. E isso faz com que diariamente eu trate com eles assuntos diferentes. Ontem foi convicção, hoje pode ser temperamento, que temperamento é um outro assunto incrível. Você conhecer o seu filho, a linguagem do amor que ele se comunica, o temperamento dele, tudo isso influencia. Então, muito esse legal. É um desses. Eu criei também esse joguinho que eu
Coloquei, gente, papelão. Todo mundo pode guardar um papelãozinho. Eu trouxe essas... Eu guardo muito em casa. Minha mãe, então, nossa. Eu coloquei esse material aqui, mas você pode usar... Da tampinha de garrafa. Tampinha. A gente também guarda a tampinha lá em casa. Com esse mesmo formato, você pode, de papelão, você pode fazer esse outro joguinho. Como que joga, Carla? Lá eu explico tudinho. Já diz logo o teu arroba. @Carla_de Sara. Carla de Sara. Pronto, lá vocês vão entender como é que joga tudo isso. Gente, esse daqui antes da plastificadora. Me identifico com isso aí, já fiz sem papel isso. contact, o que eu fiz? Eu queria trabalhar a soma com a Sara e a subtração. Legal. Então, dominó. Eu disse, poxa, tem um dominó em casa. O que eu vou fazer? Pega o dominó e coloca aqui. Sara, 2 mais 2. Coloca aqui em cima. Coloca o resultado. Sara, 2 menos 2. E isso eu consegui trabalhar. Ai, Carla, mas é de momento. Criança é de momento. Eles gostam na hora, depois esquece. Aí o que eu faço? Eu criei uma parte do guarda-roupa que eu vou organizando tudo bonitinho. De tempo em tempo eu volto com aquilo, introduzo no meio. A Sara, ela ainda não vai para a escola. A gente tem o plano dela se envolver nesse ambiente escolar ano que vem, mas ela tem o horário de estudar geografia, história. A tal rotina que é tão importante, né? E a gente inclui isso. A mesma coisa esse daqui, gente, também usando o dominó. A gente espalha os dominós e a criança ela vai ter que incluindo peças que formem aquele número. Gente, sensacional. Inúmeras possibilidades. Esse daqui foi para trabalhar a coordenação motora. Então, ela batia na mãozinha e formava o número que estava aqui. Batia na mãozinha e formava o número que estava aqui. E isso foi importantíssimo. Muito bom. Gente. Eu confesso que eu fiquei louca por esse relógio aqui. Ai, bati até no microfone. Que depois eu quero fazer um desse aqui, mas com as atividades que o Vini tem que fazer. Porque eu já estava pensando como é que eu ia colocar no relógio que eu tenho na cozinha para poder identificar. Olha aí, já gostei da ideia. É prático. Agora, Carla, tem gente que está acompanhando a gente, está dizendo assim, ok, já percebi que é um problema ter muito tempo de tela. Já percebi por quê. Já percebi que tem estratégia. Agora, o meu filho já é viciado e ele já não é mais um bebê. O que de ordem prática a gente pode dizer para essa mãe começar a transformar essa realidade e quando ela vai começar a colher esses frutos? Sim. Começar tem que ser o quanto antes. E os frutos, o tempo, dia a dia, você vai vendo uma melhora na vida do seu filho. Eu vou utilizar os artigos científicos novamente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que é responsabilidade do Estado, da sociedade e dos pais. A segurança e a saúde da criança e do adolescente. Então, você, mãe, você tem a responsabilidade de zelar pela saúde do seu filho. E a exposição excessiva, o uso excessivo de telas prejudica a saúde dos seus filhos em muitos aspectos. E influencia diretamente no desenvolvimento dele e habilidades que ele pode desenvolver. Então, isso é algo sério. Não é algo da Carla, não é algo da Luana, não é uma moda, é uma necessidade. Quando eu tenho que começar? O quanto antes. Carla, o que eu posso fazer? A primeira coisa que eu posso dizer para uma mãe que eu aconselho, eu sempre digo, estabeleça uma rotina. Ai, mas ninguém sabe a hora que acorda, ninguém sabe a hora que dorme, ninguém sabe a hora que almoça. Todo dia é uma grande aventura. Isso não pode existir. Porque a partir do momento que você cria uma rotina para o seu filho, a criança, ela gosta de previsibilidade. A previsibilidade transmite para a criança uma segurança. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Eu sei que horas eu vou fazer. Eu sei que se eu fizer as minhas atividades, tal hora eu vou poder ver uma programação na televisão. Eu sei, isso tá ali. Legal. E evita aquele, mãe, o que eu vou fazer agora? Mãe, não tem nada para fazer. Como você vai estabelecer essa rotina? É baseado na da Carla, na da Luana? Não, é na sua. É no seu tempo. É o tempo que você trabalha fora. Quem fica com a sua criança? Estabeleça uma rotina. Ou seja, a mãe, ou a tia, a sua mãe, ou a tia, ou a babá. Olha, ele vai fazer isso, 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 isso. E tal hora, quando eu chegar, eu vou fazer isso, isso, isso. Tem que ter uma rotina, tem que ter o horário. E outra, se alguém cuida do seu filho, é alguém da sua confiança. Essa pessoa que é da sua confiança, ela tem que respeitar esse horário. O horário de assistir. A própria sociedade
Brasileira de Pediatria, todos esses artigos, eles dizem, criança abaixo de 2 anos não pode ver telas. Mas se for uma videochamada para vovó, tudo bem, se for uma coisa rápida, mas acima de 2 anos, de 3 a 5, 1 hora, de 6 a 10, de 2 horas, e acima de 11 a 18, ou até adultos, no máximo 3 horas. Então aí você que nos acompanha percebe que esse é um papo não só para mãe. Por isso que eu falo, esse é um espaço para a gente falar de família. Então faz o seguinte, já aproveita e copia essas informações e bota na sua casa. Já pede para tia, para avó, para babá, para quem ficar com seu filho, assistir o nosso podcast, ouvir o nosso podcast, ver o que a gente está trazendo aqui de opções. E eu sempre lembro, a gente está no áudio e está no vídeo com material diferenciado para você. Então vai no YouTube que você vai ver muita sugestão legal. Carla, mais uma vez, eu digo para você, demorei muito para te conhecer. Não é uma cantada, é uma necessidade de mães. Luana, interessante, finalizando essa questão de rotina, a rotina ela é tão fundamental que a criança ela aprende a ter autonomia e responsabilidade. Então, às vezes, a mãe quer cozinhar e a criança fica, mãe. Se ela aprende com a rotina que ela precisa ter autonomia, ela consegue brincar só. Esse é um ponto importantíssimo. Eu trouxe para você isso aqui, ó. Ganhei presente! Eu trouxe essa lembrança, esse livro, ele é maravilhoso, ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Eu acredito que uma outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, é um tema importantíssimo, ajuda você a conhecer o seu filho, como ele se comunica, como você pode se comunicar com ele, qual a linguagem do amor dele, assim como outras ferramentas que a gente precisa. Eu espero que você goste, faça proveito e seja muito edificante. Amei, obrigada. É isso, gente. Se você que está nos acompanhando quer desabafar, quer conversar, quer perguntar, quer ouvir experiências reais, vem aqui para o nosso podcast De Repente Mãe. Já sabe, nas redes sociais, pod.derrepentemãe. No YouTube, se inscreve, ativa o sininho, porque toda terça-feira, às 14h, sai um novo episódio para você. E aqui a gente está pronto para te ouvir, pronto para te ajudar. Uma maternidade mais leve na vida real. Até a próxima semana. Obrigada, Carla. Adorei ter você aqui. Foi muito bom.